há muita polêmica em volta do pleito. Para analisar este facto, temos em estúdio o Sérgio Calundungo, que é coordenador do Observatório Político Social Angolano. Boa noite, Dr. Muito Sérgio. boa noite. Seja bem-vindo. Ok, é um prazer estar aqui. Tal como o Dr. Sérgio, também temos Faustino Mumbica, que é o secretário da UNITA para os Assuntos Políticos. Seja bem-vindo, Dr. Faustino. Obrigado pelo convite e muito boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Importa referir aqui que foi convidado também um representante da Casa Sé, tão como do MPLA, para exporem aquilo que são as suas visões, bem como a do seu partido ou dos seus partidos diante dessas eleições. Mas, infelizmente, à última da hora, deixaram de atender às ligações. Dr. Faustino Mumbica, faltam 5 meses para as eleições gerais. Que análise já podemos fazer? Bem, em primeiro lugar, dizer que é notório da parte dos cidadãos o entusiasmo e o interesse em participar do pleito, daí mesmo podermos acompanhar, a constatar melhor a nível do processo do registro eleitoral, uma grande afluência aos BUAPs. Infelizmente, a afluência esta não correspondida com a capacidade que se deveria esperar dos BUAPs em termos de resposta, de capacidade de atendimento. Seja como for, é importante assinalar esta afluência dos cidadãos angolanos aos BUAPs. A segunda consideração é notar também que nós estamos no 5º registro eleitoral e ainda acompanhamos com bastante pesar o que muitos consideram insuficiências, o que pessoalmente prefiro chamar por atitudes deliberadas, que se traduzem, sobretudo, nas graves falhas que comprometem, em certa medida, o processo. E aqui refiro-me ao facto de um cidadão que pretende atualizar o seu registro ter de frequentar um BUAP por mais do que 2, 3 vezes e ter de fazê-lo aturando longas filas, debaixo do sol, etc., etc. E as alegações que conseguimos encontrar são sempre a fraca quantidade de equipamentos para atender a demanda. Portanto, nós estamos a falar aqui de um BUAP com um único equipamento. Ora só tem um portátil, ora só tem um tablet para atender uma fila com centenas e centenas de cidadãos. Quando nós estamos a falar de um processo que se repete no país pela 5ª vez e também de um processo que durante 4 anos sabemos que ele vai acontecer, portanto não é um processo extraordinário, é um processo que sabemos que consta do calendário nacional. Sim. Portanto, daí mesmo eu pessoalmente afirmar que tudo o que acontece não se trata de insuficiências, trata-se sim de atitudes deliberadas. A terceira consideração que ainda podemos aqui assinalar é o facto de também ser o 5º processo e no âmbito do credenciamento dos fiscais dos partidos políticos, concretamente da oposição, e aqui falo em nome da UNITA, pelo menos o processo que eu melhor acompanho, dizer que voltamos a ter bastantes constrangimentos no processo do credenciamento. O processo arrancou dia 23, nós remetemos as listas com cerca de 15, 20 dias de antecedência. E, infelizmente, até o dia de hoje que estamos aqui a falar, ainda continuamos com o processo, com lutas de credenciar fiscais
concretamente, dando exemplo, a província do Kwanza Norte, o município da Banga, onde até este momento o encontro que se faz com a administração diz que é com a Direção Provincial do Registro, a Direção Provincial do Registro, com a administração municipal. O facto é que o registro termina este mês. Até essa altura não foi possível fiscalizar. Dr. Faustino, vou passar também a palavra a Sérgio Calundungo. Para início de conversa, que desafios espera-se para essas eleições? Bem, eu acredito que nós vamos ter seguramente as eleições mais renhidas desde 1992. Tudo indica que vão ser eleições a disputa vai ser muito acirrada. Agora, os desafios em processos como estes, o primeiro grande desafio é, face a tudo o que temos verificado, do que tem sido o debate político prévio a este processo, né? Eu gosto de fazer isso um paralelismo como nós estamos à beira de um grande derby, como se diz aqui, né? Entre um grande derby, mas que às vésperas deste jogo, o que se está a debater é se o árbitro é sério ou não, se o campo está preparado ou não, e não necessariamente se está a debater como cada uma das equipas vai pôr as suas peças em jogos. Isso, para mim, este vai ser um grande desafio, no sentido de que, neste momento, podíamos já começar a perceber o que há de diferente nas várias propostas políticas, em termos de educação, de segurança alimentar, de saúde, exatamente, e não sabe. O que estamos a discutir ainda nesta fase é a forma como o processo está a ser organizado, a justiça. Há uma terceira dimensão. Estará na base disso, já agora aproveitando a brecha, doutor, que estará na base disso? Não, isto é claramente... Faltando 5 meses e a discussão ainda é a claramente que a base disso é a pouca confiança que tem entre si os vários players, né, que vão... Os principais protagonistas deste pleito, né, não é isto. Há também aqui uma clara... que é um mal estrutural nosso, né, uma cultura de não informar, né? Habitualmente tem sido assim. Há uma outra dimensão do problema que também faltam 5 meses. Nenhum dos candidatos que eu saiba está confirmado pelo tribunal como sendo a pessoa que se vai apresentar. Eu acho que essas particularidades, né? Nós sabemos que para muitas coisas nós angolanos gostamos muito de uma frase que ficou célebre, atípico. São muito poucos os cidadãos neste planeta que há 5 meses das eleições não têm confirmados quem são os que se vão apresentar, porque, como sabem, o nosso auditório, é preciso que o Tribunal Constitucional confirme os congressos. Os mais sonantes, houve o congresso do MPLA, houve o congresso da UNIT e de outras formações políticas, para nós sabermos se estas pessoas estarão... E não há esta confirmação. Portanto, esta, na minha opinião, são as grandes nuances desse pleito, mas não tenho dúvidas que será dos mais renhidos, a disputa será mais renhida. Outro desafio é como assegurar que a eleição continua a ser vista como um meio e não como um fim. Habitualmente, a ideia da eleição vem muito associada à ideia de que a eleição é um fim em si mesmo e não um meio, e resultante daí, quem ganha, ganha tudo, e quem perde, perde tudo definitivamente. É importante também, é um grande desafio tirar isto e dizer que isto é uma etapa do nosso processo democrático. Faustino Mombica, sob a lisura do processo, o que é que lhe oferece dizer? Bem, os aspectos que fui enumerando, obviamente, obrigam-nos a dizer que temos, nesta primeira fase, o grande desafio de fazer do processo de registro eleitoral, de facto, pela primeira vez na história do nosso país, um processo que seja considerado, pelo menos, se não exemplar na sua execução, mas pelo menos na parte final, para que, de facto, tenhamos um processo que dignifique
nos dignifique como angolanos. E aqui o que é que eu pretendo concretamente dizer? É que, não obstante todas essas falhas, a lei seja respeitada no sentido de, em primeiro lugar, todos os cidadãos maiores inscritos na base de cidadãos maiores, tanto em 2017 como agora, tanto aqueles que também, por razões de vária ordem, não puderam, nesta fase, diríamos assim, fazer a sua confirmação, mas, sobretudo, não por sua vontade, portanto, sejam nos marcos da lei atendidos, e aqui refiro-me concretamente à necessidade de a fase de exposição prévia dos resultados do registro para confirmação e correção das imprecisões, pela primeira vez seja respeitada, porque é facto que nunca nós tivemos. Daí mesmo termos vivido no passado situações em que alguém que se inscreveu no Rangel, o nome vem a aparecer numa vinga. Portanto, eu penso que se esta fase for bem implementada, de certeza absoluta que muito do que aconteceu nesta fase do registro poderá ser compensado. E esta é a condição basilar para que efetivamente nós possamos dizer, ou seja, falar da lisura do processo na fase da votação e do apuramento. Porque excluir cidadãos em idade de votar não será, ou seja, será contravenção à Constituição e à própria lei. Portanto, este desafio sobre o processo do registro eleitoral... Faltam menos de 30 dias para o processo de registro eleitoral oficial. Certo, termina o registro... Dá tempo de registrar todos os cidadãos que ainda não têm o seu registro feito. Perfeitamente, há tempo. Não digo que há tempo, mas... demonstra essa capacidade, aquilo que eu... Bem, capacidade naquilo que nós sabemos, o país capacidade tem. O problema põe-se no que, se posso usar um bocado as palavras do meu colega de painel, e eu aqui faço uma certa flexão, não literalmente o que disse, isso já é quase a minha interpretação, no sentido de que uma coisa é nós confiarmos no processo, dizendo que, independente de quem ganhe, mas que é um processo que deve tranquilizar-nos a todos, porque quem ganha não ganha tudo e quem perde não perde tudo, por outras palavras, ganha o país. Portanto, se for visto nessa perspectiva, não tenho dúvidas que o país tem capacidade para, nos próximos dias, poder fazer diferença em relação à primeira fase e, de facto, como dizia, repetindo mais uma vez, termos no mês de abril o tempo que a lei consagra para que, de facto, os resultados do registro sejam expostos, e não só naquela perspectiva que a lei procura, em que a lei procura responsabilizar em demasia o cidadão, conhecendo a nossa realidade, mas sabendo que também é um processo que sai barato para o Estado esmerar-se e conseguir colocar os dados nas administrações comunais, pôr os dados nas administrações comunais, nas povoações, para que aqueles que saibam ler possam ajudar os cidadãos a debelarem essas situações, a corrigirem as imprecisões do seu registro. Essa parte feita, de facto, isso contribui bastante para a transparência e para a lisura do processo. Agora, teremos uma outra fase, que também referiu-se aqui o meu colega do painel, Dr. Kalundu. Não é normal, e se formos até, diria que precisos, olharemos, parece ser um pouco sui generis nas nossas eleições, né? Parece ser a primeira vez que estamos a ir por uma eleição em que, até esta altura, os concorrentes, os potenciais concorrentes, quase todos estão na lista
de espera, ou seja, estão em Os suspense. principais Mas, estão sim, na mas lista. isso também considero eu que é um dos indicadores que faz com que muitos de nós façam ilações e especulem, inclusive, porque Acredito que o Tribunal Constitucional, a essa altura, já devia eliminar essas especulações, sim, bom, esses comentários que algumas vezes acabam por ser... concordo plenamente, pela razão simples. Eu sou daqueles que pensam que tudo bem que o tribunal está dentro do prazo legal, isso não está em causa, mas a mim o que me questiona o que me intriga melhor primeiro, o facto de sabermos que estamos em ano de eleições. Segundo, é o facto de nós sabermos que o tribunal, nos termos da Constituição e da lei, anota os processos eleitorais. Significa, identifica se houve falhas, não havendo falhas, confirma. Havendo falhas, faz suprimentos. Portanto, agora, a minha questão e tem sido recorrente nessa questão, tem sido muito teimoso, é se de facto, tratando-se de anotar congressos, e os congressos são processos que têm cânones internacionais. As etapas de um congresso, o que acontece num congresso, é conhecido em qualquer parte do mundo. E eu me pergunto, por que um tribunal precisa de 7 meses para anotar um congresso, quando sabe-se que não está a fazer uma investigação criminal? Não aconteceu um crime, alguém foi assassinado, eu preciso descobrir quem é que assassinou. Questões concretas. Como é uma questão que deve ficar para o ar, então vamos deixar. Sr. Escalunungo, o Dr. Faustino Mumbica enumerou inúmeras, ou anunciou inúmeras irregularidades nesse processo, até o momento. No seu ponto de vista, a oposição consegue tirar proveito dessas irregularidades? Ou alguém que tira proveito dessas irregularidades? Mal de nós, e não está no bom caminho quem queira tirar proveito da irregularidade. As irregularidades devem ser expostas e quem direito deve corrigi-las, né? Eu imagino que os adeptos da realpolitik beneficiam sempre dos erros do seu oponente, mas o cidadão não. Se há irregularidades, as irregularidades não são para... devem ser expostas com toda a claridade, com toda a contundência, né? Mas eu não entro muito nesta lógica de que eu espero que quem está na situação cometa erros para que eu possa tirar vantagens, ou quem está na oposição cometa erros para que eu possa tirar, porque acabamos perdendo todos nós. Eu acho que isto é uma lógica muito reducionista. O que sim deve haver é o espírito de todos, o ideal, né, no país real é que todos devíamos estar interessados que este processo, que o resultado final desse processo fosse o reforço da democracia. E se há aspectos, e que eu acredito que há, que não reforçam a democracia, esses aspectos devem ser expostos e discutidos entre todos, né? Como alguém que não tem uma vinculação partidária e está muito longe de ter, no atual contexto angolano, eu digo que as irregularidades a mim são mais como algo que vai redundar em prejuízos para a democracia do que ganhos para todos nós. Então, quando quem está a governar comete um erro, ou quando quem está na oposição comete erro, eu acho que a sociedade fica mais pobre, né? As irregularidades, eu consigo vê-las desta forma. Enquanto coordenador do Observatório Político-Social angolano, já tem estado a realizar algumas ações de fiscalização deste processo de registro eleitoral oficioso e por aí fora, as empresas que estão a ser contratadas? Não, como Observatório Político-Social, não nos propusemos fazer fiscalização do processo, né? O que pode acontecer é, como cidadão, como um conjunto de cidadãos, nós temos, e não só o Observatório, há muitos, já há, felizmente, uma certa maturidade e cada vez mais há atores da sociedade civil que vão tentando observar a forma como o processo está a decorrer, né? E eu acho que durante muito tempo a tônica era posta na observação durante o período eleitoral, né? A observação incide, sobretudo, uma vez anunciados os resultados ou
durante o dia que vamos votar, mas há felizmente em Angola atores da sociedade civil, e é bom que se reforce essa cultura, que começam a ver muito antes, né? A forma como o processo é organizado, o tratamento que é dado aos vários concorrentes, as oportunidades que são dadas aos cidadãos de dialogar e de expor as suas aspirações. Claramente que isto tem sido alvo do escrutínio público, e, por que não, os membros, algumas pessoas do OPSA têm algum interesse em acompanhar isto. Faustino Mombica, a Indra foi confirmada como a empresa responsável para tratar de toda a logística eleitoral das eleições gerais. A UNITA, sabe-se que a UNITA está contra, mas ainda assim, segundo uma nota da Inspeção Geral do Estado, Inspeção da Contratação do Estado, acredito ser essa a designação, a Indra será mesmo a responsável, o que indica que o pedido de impugnação que a UNITA até o momento ainda não deu entrada poderá não ter efeito. Bem, eu penso que nós temos de olhar para essa questão em dois momentos distintos. Temos de aferir na qualidade de cidadãos. E na qualidade de cidadãos, olharmos não tanto para a Indra como organização, mas pelos atos que ela pratica no âmbito da relação que estabelece com entidades do nosso país. E, neste ponto de vista, eu acho que é normal que a entidade competente do Ministério das Finanças faça essa afirmação, mas caberá a mim, enquanto cidadão, me questionar se os passos dados no âmbito do processo estão conforme a lei, de um lado, e se não só estão conforme a lei, se também representam, diríamos assim, atos que eu posso considerá-los atos corretos e, em consequência, justos para o nosso processo. E várias questões aqui se põem. Há muitas questões que não se levantam. De ordem orçamental, eu me questiono por que, por exemplo, pode-se aprovar o contrato, mas eu também, como cidadão angolano, não ficaria satisfeito saber que, por exemplo, o custo de uma eleição, de um eleitor em Angola, por um contrato com a Indra, okay, me saia a milhares, quando eu sei que países com contextos, podemos considerar do ponto de vista econômico, de maiores dificuldades, ou seja, com maiores custos, um eleitor custa 10, 9 vezes menos do que o meu. Eu me pergunto depois, eu não estou a fazer a quinta eleição. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é, temos uma lei. A lei estabelece um padrão. E aqui eu falo concretamente na questão, por exemplo, do apuramento. É universal. Para o nosso caso concreto, a lei estabelece um fluxograma. Qual é o circuito que os elementos de apuramento devem seguir? Aqui falo concretamente da questão das atas. E a Indra aceita assinar, por exemplo, um contrato que estabelece um caminho diferente daquele que a lei estabelece. E depois, não só, eu acho que foi o Sérgio, não, desculpa tratá-lo Sérgio. Não, prefiro que muito seja mais assim. velho, mas pronto. Não, prefiro que seja. Exato. Dizia eu que a lei estabelece um circuito diferente, mas ele falava da transparência. Eu digo, por que a lei diz que quem traz a ata tem de tirar daqui da mesa, passar e ir pousar ali, e você estabelece o canal que passa por trás desta... São dessas questões. Portanto, eu penso que o que se põe aqui é mais ou menos isso. E aqui nós estamos a falar com questões concretas. Falo da lei no passado e agora, por exemplo, quando eu ouço os argumentos da Indra e vou para a lei, pego no caderno de encargos, onde está o contrato, pego na lei eleitoral, analiso os artigos que tratam do apuramento e chego à conclusão que a Indra está dizendo que agora se compromete com a transparência, se compromete com o cumprimento da lei.
mas está outra vez a violar a lei, está a se propor outra vez a violar a lei. Portanto, esses aspectos contam bastante, até porque, se acompanharam, a TPA diz, melhor, a CNE diz que a Indra ganhou o concurso. Depois da UNITA despoletar o processo, a Indra diz que não foi ela que concorreu. Quem concorreu é uma outra empresa. É uma outra empresa da qual a Indra é acionista. Portanto, há aqui muitos elementos, mas eu, se despir da casaca de membro de direção de um partido como cidadão, eu aproveitaria esse espaço para dizer que eu acho que é tempo de nós, como cidadãos, pensarmos que precisamos mesmo fazer uma viragem de página. Este país devia ser pensado no sentido de dar garantias a todos nós, estando na oposição, ou como governante, ou como cidadão normal, mas devíamos todos nos sentirmos pessoas com tranquilidade e não sentirmos medo de nós próprios. E o Sérgio falava da desconfiança. Eu penso que a questão da confiança, a primeira fonte de inspiração da confiança deve ser quem detém o poder. Agora, quando é quem tem mais medo dos seus compatriotas, portanto, e procura se escudar em artifícios que procuram perpetuar no poder, eu penso que isso não nos resolve o problema. Porque isso cada vez mais, o que é que vai fazer? Isso cada vez mais vai fazer com que deixe de ser transparente. E hoje, com a evolução da ciência, a tecnologia, etc., mais cidadãos também vão percebendo que o que está-se a fazer não é correto. E sabes que qualquer país, quando cai no estatuto da perda de moral pública, é o pior desastre que nos pode acontecer. Quando a maior parte dos cidadãos começa a compreender que nós não estamos a lidar com governantes que, no estrito marco da ciência, que trata o Estado como uma pessoa de bem, não é assim? Compreende-se que estamos a lidar com pessoas que usam o Estado para praticar crimes, porque, de facto, violar a lei, alterar processos que universalmente têm um padrão. Portanto, tudo isso, e que felizmente mesmo a nossa própria lei também define assim. Portanto, eu penso que isso não contribui em absolutamente nada. Para resumir, a questão da Indra devia ficar muito clara. Eu penso que, e aqui uma recomendação fazemos aos cidadãos, peguem no caderno de encargos que serviu de base de contratação da Indra em 2008, em 2012, em 2017 e agora em 2012. Peguem na lei eleitoral. Vão perceber porque que qualquer cidadão que viesse, mesmo que não fosse angolano, que entende, que saiba ler, vamos assim dizer, e saiba interpretar, vai pegar aquilo e vai descobrir, mas aqui diz uma coisa que estão a fazer outra. O que isso quer dizer? E depois não só. Quando nós fazemos até algo que aumenta a transparência, é diferente. É que, pelo contrário, é algo que diminui bastante a transparência. Okay? Hoje, o que a Indra está a fazer aqui não faz noutros, já não consegue fazer em muitos países. E repare, por exemplo, por que houve grande esforço de retirar o apuramento municipal ou o apuramento provincial? Não vamos entrar aqui nessa polêmica, mas vamos só atender aqui a um quesito da transparência que foi levantado aqui. Portanto, é correto que os votos que saem de uma assembleia, okay, são embalados, vão até a província sem que o local mais próximo afira, de facto, o que é que isso tem, depois de conferir, certifica, manda para a província, para que a província fique tão somente com a responsabilidade de fazer o apuramento dos resultados de todos os municípios. Não, não é isso. É o contrário.
Eu que estou aqui, recolho os resultados, mando e tenho que esperar quem está lá contar e me dizer que, olha, no local onde você está as coisas falando. Portanto, isso não aumenta, isso, de transparência isso não tem nada. Portanto, este é um ponto. Um último ponto, para não monopolizar a palavra, tem muito também a ver, por exemplo, com a questão do credenciamento dos observadores nacionais, dos observadores internacionais, dos delegados dos partidos políticos, dos fiscais. Eu digo o seguinte, o credenciamento que nós temos tido é um papelito assinado, que diz que o fulano é isso. Uma vez tivemos um credenciamento em PVC. E o que se põe é, nós vamos pagar dezenas de milhões de dólares a um privado, com dinheiro de todos nós. Okay? É o mesmo ente, 2008, 2012, 2017, e agora 2022, nunca é capaz de credenciar as pessoas. Mas insistimos em gastar dinheiro, em depositar dinheiro. Estamos a falar de coisas muito pequenas, mas que têm assim, ao falarmos que são coisas pequenas, mas que têm grande influência ao nível daquilo que deveria ser a transparência e, consequentemente, já é questionável também se não tem a mesma interferência ao nível do resultado. Sérgio Calundungo, pegando na brecha que deixa aqui o Dr. Faustino Mumbika, a Indra é uma empresa com mais de 40 anos de experiência, que já realizou processos eleitorais em diversos países, alguns também na Europa, como em Portugal, Noruega e até na Grã-Bretanha, no caso Inglaterra. A minha questão acaba por ser a seguinte: o Dr. Faustino Mumbika faz inúmeras falhas por parte da Indra quando realiza processos em Angola. Essas falhas, no seu ponto de vista, acabam por ser propositadas? Bom, eu sou daquelas pessoas que olha para este processo, para toda esta polêmica da Indra e faz 3 questionamentos. E se calhar eu convidaria os players políticos, mas também a própria sociedade a tentarmos explicar-nos da seguinte forma. Quando nós estamos a analisar um caso como este, primeiro é analisarmos a conformidade com a lei. E era importante explicar se o processo que levou a companhia A, B, C ou D, vou evitar citar o nome porque não me pagam para fazer publicidade, né, das empresas, se o processo que levou à conformidade de acordo com a lei. Esta era a primeira linha. A segunda linha também que é preciso ver a conformidade é do ponto de vista de recursos, como bem dito foi aqui, eu acho que não existe aquilo que nós chamamos de dinheiro do executivo. Exatamente. Existe dinheiro dos cidadãos que é confiado ao executivo. Então, e por isso nós temos que nos perguntar, podemos fazer o mesmo por outra via ou com menos recursos? Então, do ponto de vista de finanças públicas, é um esforço que o país se pode permitir? É a segunda questão. E há uma terceira que é de performance. Qual é a performance que este ente, que por sinal já fez 2 ou 3 projetos, tem vindo a demonstrar? Mas esta discussão tem que ser feita objetivamente. O que, em minha opinião, não sei se é fruto do atual momento, sim que existe bastante ruído à volta deste episódio, mas eu, sinceramente, quando não é fácil neste país ser cidadão despido das casacas políticas, porque se me perguntarem, está satisfeito com o nível de argumentação, ou mais do que satisfeito, é para si muito claro os níveis de argumentação que quem está a favor e quem está contra diz? Eu diria, olha, eu gostaria de saber que me argumentassem, porque do ponto de vista legal, onde é que estão as falhas, onde é que estão as virtudes? Os que acham que o processo foi perfeito, porquê? E os que acham que não. Do ponto de vista de finanças públicas, por esta razão que eu disse, não, para mim não existe dinheiro
do governo, existe dinheiro dos cidadãos que é confiado ao governo. Pode-se ter feito o mesmo serviço com menos? Há estudos que podem provar, ou há estudos que dizem sim ou que não. E a terceira dimensão, como eu lhe disse, que é do ponto de vista da performance. Que lições aprendemos em relação à performance? Como isto nunca foi claro para ninguém, então eu acho que muitos de nós estão sujeitos a ouvir. E como vivemos no momento da pós-verdade, o que vai acontecer é a nossa ligação afetiva a determinada cor partidária vale mais do que os argumentos objetivos que cada um desta vai dar. Portanto, é o que nós vamos aceitar. O caso da Indra é um bom exemplo disto, mas haverão outros, né? O que é isto? Na hora de chamar a atenção da opinião pública, vale mais a ligação que eu tenho, a simpatia que eu tenho a determinada cor partidária, do que os argumentos que me são postos à mesa. Eu sou daqueles que sonho que um dia este tipo de problemas vão ser ultrapassados, porque a sociedade está a amadurecer. Queria eu que os atores políticos amadurecessem ao mesmo ritmo, né? Naquilo que foi essa abordagem de entender que tanto a UNITA como o principal maior partido na posição e o principal instituição, o principal órgão que está insatisfeito com este processo, não tem sido tão convincente naquilo que são seus argumentos para dizer que esse processo quase não vale nada ou que teve irregularidades. Acredita ser isso e tanto o Executivo, o Estado, não tem estado a convencer? A minha abordagem é que os atores políticos, os que estão a favor, os que estão contra, todos eles, e é muito injusto dizer é a UNITA que não tem feito, ou é a oposição, ou da situação. Os atores políticos, no geral, não têm, eu acho que talvez não tenham sabido informar, ou poderiam informar melhor a sociedade sobre o seu ponto de vista, sobre este aspecto concreto que os divide. Eu já não sou tão ingênuo, eu sei que a democracia não é de base consensual. Não devo esperar consenso deste aspecto, mas se calhar eu posso, mesmo discordando de uma linha, de uma corrente de pensamento, eu devo fazer o esforço de tentar percebê-la. E devo confessar que eu próprio compreendo alguns argumentos, mas não compreendo outros. E devo dizê-los com toda a certeza que sim. Por exemplo, se eu tenho aqui o representante da UNITA, infelizmente não temos os outros, e é uma pena que tenham feito primado pela autoexclusão, porque, segundo tu disseste, confirmaram e não vieram. Confirmaram. Mas eu gostaria de lhes perguntar, do ponto de vista legal, quais são os posicionamentos em relação a este processo? As falhas, dizendo, olha, Sérgio, se fosse o artigo tal, não sendo eu um cultor das ciências jurídicas, eu gostaria que alguém me explicasse com detalhes, olha, o artigo tal diz isso e foi feito isto. Acredito que Faustino Mumbica vai me ajudar a perceber isso. Do ponto de vista da conformidade financeira, olha, estudos indicam que na zona tal, podia tal. E no final, do ponto de vista daquilo que tem sido a performance desta entidade, tal. Fazer este esforço para explicar a todos nós, eu acho que é importante. E digo mais, eu sempre retenho a máxima do amigo, então para mim, eu digo, se mesmo a avózinha lá da última aldeia onde nasceu o meu pai, se ela não entende o argumento de um político, o problema não é da velha, o problema é do político. Ou dizendo, citando um outro, quando o discípulo não entende, que se castiga o mestre. Os políticos estão a comunicar mal, é isso? Algumas vezes, alguns políticos, mais do que outros, comunicam mal. Aliás, o país tem um déficit de informação. Mas daqui a pouco vamos para as questões da comunicação e aquilo que são os órgãos de comunicação social nesta altura. Mas antes disso, eu vou voltar a falar com Faustino Mumbica, porque há mais uma empresa envolvida neste processo, que é a empresa do General Copelipa. A empresa do General Copelipa será responsável por transportar as urnas eleitorais e é o que tudo indica, as urnas passarão, segundo fontes, passarão pela Casa Militar do Presidente da República.
que oferece a UNITA e Faustino Mumbica a dizer? Bem, o primeiro aspecto eu penso que devo situá-lo ao nível da crítica há pouco tempo feita pelo Sérgio. E aqui sim, será importante que de facto nós nos questionemos o que é que diz a lei da concorrência no nosso país e o que é que diz também a lei da contratação pública. Portanto, e de facto que é para podermos aferir num estudo comparado o que é que efetivamente foi feito no âmbito da contratação por parte da CNE e tirarmos conclusões. Eu penso que isso é fundamental. E se eu quiser ser objetivo, eu penso que, pessoalmente, não gosto de colocar a abordagem dessas questões ao nível do ator, mas, sobretudo, ao nível do processo. Exatamente. Porque poderia ser o general Copelipa, poderia ser o João, o Mateus ou o Domingos, mas, primeiro, nós temos de interpretar qual é o seu estatuto no processo todo. Depois, que interesses tem no processo? É uma entidade neutra? É uma entidade interessada? Etc, etc. E o que é que diz a lei sobre isto? Pelo menos no que diz respeito à lei da proibidade pública, é clara em relação a isso. Portanto, o Presidente da República é um dos mais interessados no processo eleitoral porque é o putativo concorrente. Logo, à partida, nenhum dos órgãos ligados a si deviam participar diretamente na preparação, sobretudo, da parte nevrálgica que diz respeito à seleção de um entre os vários concorrentes que vão ao processo. E falava aqui da questão das urnas serem transportadas, etc. Significa, não é o diferente que foi sendo feito. Não é o diferente que foi sendo feito. Aqui, quando eu dizia que corroboro da crítica feita, é no sentido de que nós temos de ser capazes de vencer a dificuldade no acesso à informação. E este é o grande problema que temos tido, porque se quisermos ser rigorosos, o acesso à informação, nas circunstâncias do nosso país e nas experiências que temos enquanto membro de direção de um partido, diria que seria fonte de convulsões sérias no nosso país. Porque as tantas das duas, uma. A lei diz que eu tenho direito à informação. Quem tem o dever de a colocar à disposição não a coloca. Que recurso? Recorro ao tribunal, estamos na mesma. Portanto, seja como for, como o tempo acaba também por dar muita resposta a muitas questões, a experiência foi nos dizendo nesses últimos 20 anos que, e também porque é bíblico, é científico, etc, etc, diz que a mentira tem pernas curtas. E nós entendemos que foi muito mais benéfico para o nosso país aturar essa falta de transparência, essa dificuldade no acesso à informação, porque permitiu uma melhor socialização de um número elevado de cidadãos e perceber como se dizer, os cantos da casa. E hoje, nós ainda continuamos com essa dificuldade, mas devo já lhe dizer que, por exemplo, nós tivemos acesso ao caderno de encargos da CNE, mas se nós pedirmos a cada cidadão a ir ao site da CNE para aceder ao caderno de encargos, não vai conseguir. Isto é que é mau. Não vai conseguir. E nós tivemos o caderno de encargos depois de recrutada. Só a partir dali é que demos conta. E depois é preciso ver que, quando fomos constatar a lei,
A lei da concorrência estabelece tratamento igual para os concorrentes. Mas o caderno de encargos, ou até o programa do concurso, diz que o concorrente deve ser aquele que tem a experiência de 10 anos aqui na SADC. Isso já é completamente... Essa é uma cláusula excludente. Exclui outros concorrentes. Este é um fator que se enquadra no âmbito da lei. Mas nós poderíamos ter argumentado antes, poderíamos ter reclamado antes, porém, só tivemos acesso, estamos a fazê-lo agora, e como é um processo que entrou no contencioso, é preciso também ainda manter um bocado algumas questões sobre algum sigilo para ver se, nesse caso, os objetivos que se persegue com o contencioso sejam alcançados. Exatamente. Mas que muito problema a nível do acesso à informação, e tem sido uma das grandes condicionantes para que, de facto, muita informação venha ao de cima com bastante clareza. Porque eu sei que nós devíamos ter discutido um assunto na mesa. Não foi discutido e eu ouço que o assunto já está lá. E eu, quando venho para o público, só venho para reclamar. O facto de não termos discutido isso, e eu faço muitas das vezes especulações a dizer que, bom, o fulano está a fazer algo que presumo que provavelmente quer fazer fraude, quer isto, quer aquilo. O que, de facto, devemos reconhecer que não é bom do ponto de vista de comunicação, porque não esclarece, não esclarece. E enquanto nós não tivermos informações, fica difícil, de facto, fazer essa argumentação. E a questão da informação é um problema sério. Nessa questão, fundamentalmente, da Indra, maior parte... Oculta-se as informações. Infelizmente. Dou-lhe mais um exemplo. Eu sou secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA. Nos termos da lei eleitoral, da lei orgânica sobre as eleições gerais, os partidos políticos com assento parlamentar têm o direito de indicar representantes permanentes para irem assistir às plenárias da CNE, já que os comissários da CNE, não obstante o seu provimento a devidos partidos políticos, mas eles, uma vez empossados como comissários, estão sujeitos ao papel de isentos, de isenção, não podem tirar partido dos seus partidos, desculpa pelas aspas. E essa é uma questão que agora vamos entrar com ela também ao nível do contencioso, porque no passado recebemos sempre respostas verbais, mas desta vez tivemos pelo menos uma resposta por escrito, a dizer que só permitem que nós assistamos as plenárias da CNE, aliás, quando forem convocadas as eleições. E a questão que se põe é, se nós tivéssemos participado nas sessões plenárias conforme a lei estabelece, obviamente que nós teríamos acompanhado as plenárias que trataram do processo de contratação da Indra. Tratando do processo da contratação da Indra. Mas, no fundamento, o que é que nós podemos aqui tirar como conclusão? É que, infelizmente, e eu aqui, independentemente de ser da UNITA, okay, na condição diferente, uma UNITA a governo seria das primeiras pessoas a se opor ao princípio da maioria para a CNE. Porque isto, quer dizer, é a coisa que mais nos envergonha. Pessoalmente, tenho colegas que são do MPLA, estudamos juntos, mestrado em Ciências Políticas, o debate que tivemos, vamos dizer, ninguém teve coragem de defender o princípio da maioria no órgão que gera as eleições no nosso país. Por quê? Porque isso é universal. Todos os órgãos que são de arbitragem, nos órgãos de arbitragem, o princípio que conta é igualdade, paridade, isenção, etc, etc. Se o 1º de agosto, o facto de ter sido campeão ano passado, este ano tem de ser a compor a federação e decidir de acordo com a sua vontade, é óbvio que o 1º de agosto vai continuar a ser campeão. Portanto, este aspecto tem de ser completamente revisto. O segundo aspecto
é também o próprio formato, até não digo formato, o formato já me referia à composição, é sobretudo o processo decisório da CNE. O processo decisório da CNE não ajuda. Um exemplo concreto, neste momento em que falo, eu estava a me referir há pouco, nós estamos atrás do orçamento que serviu de base de contratação da Indra. Está difícil. Nenhum comissário da CNE, nem os da UNITA, nem da Casa CE, nem os do próprio MPLA, ninguém os tem. Como é possível que se contrata uma empresa? Está aqui a dizer que a Indra foi contratada, mas os comissários não que conhecem o representam os orçamento. partidos não conhecem até o próprio processo que contratou a Indra. Bem, é o que eu estou a dizer, porque o processo, eles têm o programa do concurso público, têm... Mas quando diz que não eu estou-me a referir não ao tem, orçamento, mas quando diz que não tem orçamento, o orçamento que é faz a parte peça do fundamental da contratação. Da contratação. Era aí que eu me referia. Os próprios comissários Não. Sou o presidente da CNE e mais um grupo restrito de técnicos, que sabemos que são os técnicos, os tais ligados à Casa Civil do Presidente. Só para ver até que ponto nós chegamos. E está-se a firmar o vai para um contrato. processo onde nem os comissários seus que estão dentro da CNE são de alguma forma respeitados, é isso? É o que estamos aqui a dizer. Mesmo o MPLA está a ser posto neste processo desta maneira? Completamente. Porque o orçamento não foi discutido, não foi aprovado. Se essa hora, desafio-lhe a fazer uma entrevista a um comissário, perguntar qual é o orçamento que serviu de base de contratação da Indra. Ninguém sabe. Portanto, são dessas questões que nós estamos a referir, que nós, para termos acesso, por exemplo, ao orçamento ainda das eleições passadas, por vias terceiras, não de Angola, é fora do nosso país. Portanto, e sabemos que foi um orçamento altamente sobrefaturado. Quando fizemos a análise, por exemplo, comparado com as eleições no Congo Democrático, o Congo Democrático tem mais de 60 milhões de eleitores. A África do Sul tem mais de 40 milhões de eleitores. Nós temos menos de 15 milhões de eleitores. E não é a primeira eleição. Se não podemos fazer comparação com a África do Sul, mas podemos fazer comparação com o Congo Democrático. Portanto, não é normal que a quinta eleição, a mesma empresa, todos os anos nós somos obrigados a pagar um software para a contagem de votos. Todas as eleições. Aqui estamos a falar na perspectiva que o Sérgio colocou há pouco, do orçamento. Se justifica novos computadores, etc., pode ser, mas o mesmo software, todas as eleições temos de voltar a pagá-lo e em centenas de milhões de dólares. Quer dizer, são questões que... E veja que a Indra, com o maior número de eleitores na América Latina, pelo mesmo software está a cobrar menos de 28 milhões de dólares. Aos angolanos são de centenas de milhões de dólares. Fala de orçamento, financiamento. Sérgio Calundum, os partidos políticos não têm recebido os financiamentos para a campanha de forma atempada. E, nessa altura, também nem têm ainda os seus presidentes confirmados. Isto é mais um empecilho para aquilo que são as estratégias dos próprios partidos políticos? Claramente que sim. Eu acho que nenhum angolano, no seu perfeito juízo, vai negar que nós vamos para este pleito eleitoral com algumas imperfeições. A primeira, é claro, e não é só dinheiro. Eu recordo-me e vou tentar usar os mesmos argumentos de razão que o Presidente da República. Lembram-se que aprovou-se a lei eleitoral? Houve contestação dos partidos que estavam na oposição dizendo que não estava bem a lei. Houve um grupo, o partido que estava no poder, e um grupo de opinion makers de que era a melhor lei, que aquilo aqui. E quando foi o Presidente mandou voltar, e de repente todos estavam de acordo, o Presidente tenha mandado voltar uma lei que anteriormente concediam corrigir. Mas a minha questão era, o Presidente alegou 3 motivos para fazer voltar. Ele dizia, assegurem-me que esta lei dá tratamento igual a todos.
E uma coisa é verdade, e deve-se reconhecer isto, o país não está a dar tratamento igual a todos os pleitos que vão participar. O exemplo mais flagrante é o tratamento na imprensa. Independentemente de a quem eu vou votar, eu gostaria de ouvir, de ter acesso ao pensamento, às ideias de todos aqueles que vão concorrer. E não quero ouvir naqueles 10 minutos. Eu gostaria de ouvir 3, 4 anos para formar opinião própria à volta do seu desempenho. E a forma como a imprensa, sobretudo a mídia pública ou a mídia controlada pelo Estado, trata dos assuntos, não permite-me, com rigor, dizer que há tratamento igual. Esta é a primeira coisa. O segundo argumento era transparência. Pelas razões que têm sido evocadas e parte do debate e da contestação, o processo tem a ver com uma coisa, transparência. Eu, quando falo de transparência, é o acesso público à informação de forma atempada, ou seja, eu quero saber da base de contratação no tempo certo, não quero saber depois da contratação. A informação tem que ser relevante, tem que me permitir perceber o que é que está por detrás. E é isso que eu chamo até o princípio da transparência. E na forma que seja acessível para mim e para todos os cidadãos. E há uma terceira dimensão que também foi colocada, que falava-se de igualdade, né, de tratamento a todos. Falava-se da transparência e da lisura. Portanto, obviamente que como cidadão tenho preocupações à volta disto. No sentido de que não é muito difícil mostrar evidências de que isto não está a acontecer. Não sei se resolve só em sede de lei ou se também resolve-se em sede de atitudes, comportamentos e práticas, porque, infelizmente, nós vivemos num país em que nem sempre o que a lei diz é reflexo daquilo que é a nossa prática, né? Costuma-se dizer que uma coisa não é justa porque é lei, mas convinha que todas as coisas justas fossem transformadas em lei. E, portanto, este tem sido, do meu ponto de vista, um dos grandes problemas que mina este processo, ou que tem minado os vários processos eleitorais em Angola e em muitos países africanos, onde o fantasma da fraude começa antes, permanece durante e depois das eleições. Ou seja, quem vai votar, mas já sabe que parte. Não é normal que 5 meses antes, nosso grande debate ainda é se vai haver fraude, é sobre as irregularidades do próprio processo e não necessariamente sobre o que cada um tem para apresentar a quem para podermos fazer uma escolha mais informada. Isto é completamente anormal. Se calhar estamos tão envolvidos nisso que achamos que isto são anos atrás anos agir da mesma forma, mas não é. Neste momento, eu estaria interessado em saber como é que vai ser, que ideias têm para as questões de educação, que ideias têm para as questões de segurança alimentar. Provavelmente muitos encarregados de educação estarão preocupados com que planos para os seus futuros, para as gerações vindouras e por aí fora. Mas, infelizmente, fruto do nosso processo, ainda estamos a discutir as regras, né? Como eu dizia, o derby o assunto prévio do derby vai ser a organização do jogo, se vão jogar com a bola redonda, se o campo vai estar mais inclinado ou menos inclinado, se o árbitro também vai ser jogador. Ou seja, isto... Infelizmente, a UNITA é o único partido com representação aqui neste debate, nesta conversa. Então vamos propor daqui a bocadinho um desafio ao Dr. Mubica para, em alguns pontos, foi aquilo que o Dr. Sérgio levantou, que projetos a UNITA tem para nós, ou o que é que a UNITA vai resolver alguns problemas que temos como a educação e tal. Mas antes disso eu vou tocar no ponto do tratamento igual aos partidos políticos e vou questionar ao Dr. Faustino. Diz-se que a UNITA reclama do tratamento que tanto a TPA, a RNA, a TV Zimbo têm dado, mas apesar de não ser pública, a rádio gerida
pela UNITA dá o mesmo tratamento, também não dá voz ao contraditório. Como é que a UNITA explica isso? Bem, eu penso que eu faria duas notas a respeito. A primeira, nem deve haver condições de comparação pelo estatuto de cada uma das rádios. Porém, no objeto social, de facto, é importante que cada uma delas paute a sua atuação no âmbito do tratamento igual, etc, etc. Em segundo lugar, que eu saiba, de um lado, a rádio não é diretamente uma propriedade da UNITA, porque a lei não o permite, mas que também, em relação à participação, ou seja, ao tratamento igual, eu penso que o grande problema ainda nasce mais do culto do contra, o que significa que o nosso passado deixou sequelas na mente de muitos que continuam ainda a viver o culto do contra. Significa, aquela rádio é daí e eu não posso. E são poucas as pessoas que devemos aqui, de facto, elogiar. É o caso mesmo do Israel Bonifácio, que é das poucas pessoas que está quase permanentemente na Rádio Despertar, num programa específico, aos domingos, onde já estive a fazer painel com ele várias vezes. Portanto, o problema que se viveu aqui hoje dos convites não atendidos é o problema recorrente. Não há nenhum programa de debate que envolva os partidos políticos em que o Campelá não é convidado. Simplesmente não aparece. Foi o que aconteceu hoje, infelizmente. Exatamente. Simplesmente não aparece. Portanto, essa é a grande questão que se põe. Agora, quando eu dizia era bom não fazermos muito paralelo, é que nós devemos, em primeiro lugar, olhar para o estatuto de ente público que os mídias ostentam. E no caso concreto, Rádio Nacional, TPA, hoje TV Zimbo, etc, etc. Portanto, esses são órgãos que dizem respeito a todos, esses não são entes privados. Do ponto de vista de obrigação, se a uns é dada uma margem mínima de poderem, diríamos que, dar privilégio a um ou a outro, estes estão estritamente obrigados a cumprir a lei à risca no que ao tratamento igual diz respeito, porque esses são mesmo órgãos públicos. Portanto, mas nem por isso, repito, nem por isso os órgãos privados devem deixar de dar tratamento igual. Agora, é importante que também os atores saibam que o seu papel contribui para que se crie a cultura do tratamento igual na sociedade. Porque se eu sou convidado, depois não apareço, primeiro fica essa sensação na sociedade de que o órgão não está a cumprir o princípio de dar tratamento igual aos entes, e isso acaba por, diríamos que, deixar este órgão na imagem de que não dá tratamento igual, quando nesse caso concreto não é verdade. E penso que falava também a um dado momento sobre a questão de programas, de educação, etc, etc. O meu entendimento é que o maior problema no nosso país não está tanto até na falta de comunicação dos principais atores políticos sobre os seus programas de governo, sobre os seus projetos de sociedade. Acho que o maior problema está, sobretudo, na pluralidade dos órgãos, na cobertura dos órgãos de extensão nacional e para além da pluralidade, a questão do tratamento igual. E disse muito bem uma questão que o Kalundongo disse, e que, de facto, em tudo quanto
conversa onde temos estado, esse é o tema central. As campanhas eleitorais, do ponto de vista de ciência, as campanhas eleitorais são para confirmar o que os atores ao longo do tempo foram expondo. Por isso é que, em democracias maduras, nós temos de ter, quando se trata do princípio da coerência, os indicadores que temos para avaliar a coerência dos atores não é outra coisa senão o que ao longo dos 4 anos o Sérgio foi dizendo e o que está a dizer hoje. E por que está a dizê-lo. Então, se ao longo de tanto tempo foi dizendo azul, 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 ou está a dizer vermelho, eu vou dizer, por quê? E ali vêm as indagações. Portanto, e eu penso que o nosso maior problema ainda está mais ao nível da falta de pluralidade, da falta de tratamento igual e da falta da cobertura dos poucos órgãos, e nessa altura estaríamos mesmo a falar da pluralidade, podemos entendê-la em 2 planos, no plano dos atores, mas também no plano dos órgãos da comunicação social, do ponto de vista de linha editorial. Não é? Porque nós podemos ter pluralidade, por exemplo, se a televisão pública de Angola, no caso concreto a TPA, tanto 1 como 2, que são as únicas que têm, a TPA 1 sobretudo, que tem a cobertura nacional, se permitisse que vários atores pudessem interagir, permitiria já um certo espaço que daria latitude ou capacidade aos cidadãos poderem medir. Portanto, eu dizia que os programas talvez não seja o grande problema. Agora, é óbvio que também aqui na questão dos programas há um problema sério que só daquelas pessoas, no ponto de vista acadêmico e político também, que acho que continuará a ser muito contraproducente enquanto nós não tivermos um ponto de consonância. O país ainda não tem um modelo de sociedade. Porque enquanto nós não tivermos um modelo de sociedade, dificilmente a maior parte dos cidadãos terá um referente. O modelo de sociedade faria o quê? MPLA, UNITA, FNLA, PRS, a sociedade, a igreja, nós tínhamos de concordar no modelo de país que nós queremos. A Angola que nós desejamos daqui a 20, 30, 40, 50 anos para as gerações, temos de pensar um bocado lá. Para depois disso, em função disso, temos uma espécie de um consenso para que, ao nível dos programas dos partidos políticos, cada um venha com seu programa, E este programa vai nos dizer o quê? Vai nos dizer o que a UNITA pensa sobre a educação, e nós vamos fazer comparação. Por isso é que, infelizmente, nós continuamos ainda, o país continua ainda com o referente dos projetos de sociedade. O que a UNITA pensa do país, mas não conseguimos ir buscar os consensos daqui e dali, e dizendo aqui é o modelo. Um exemplo, a educação, número 1, a questão da educação. A questão da educação não é, por isso é que a política sobre a educação não é uma política de governo. A política sobre a educação é uma política de Estado. Na educação nós temos de concordar. Que modelo de educação temos de ter no nosso país? Não pode ser, vem o calundungo, agora acha que a educação tem que ser assim. Amanhã venho eu, tem que ser assim. Significa que não pode ser isso. A questão da defesa e segurança não pode ser uma questão de cada partido que pensa uma coisa. Neste momento, eu penso que estes elementos serão bastante importantes para que nós possamos, de facto, facilitar o cidadão fazer um estudo comparado. De facto, o que a UNITA está a dizer sobre a educação, penso que o programa da UNITA corresponde melhor ao ideal do país que queremos. Ali também, assim sucessivamente. Hoje, não. Repara, a UNITA está a falar da necessidade, caso ganhe, de rever imediatamente a Constituição. Ok? Houve
o PRS está a falar em rever a Constituição. O MPLA aprovou há 10 anos a Constituição sozinho, a dizer que era a melhor Constituição. O presidente que fez aprovar a Constituição na altura, quando percebeu que vai sair a primeira medida, foi tentar alterar a Constituição. Como? Não permitia, porque ainda não estava no prazo de poder ser alterado. O que fez? Aprovou uma lei inconstitucional a proibir o outro presidente que ele substituir de mexer em determinados setores. Significa, nem a pessoa que aprovou a Constituição, né, se sentia seguro ao sair. Hoje, o seu substituto mexeu na Constituição, mas também não mexeu na perspectiva de pensarmos o país, perspectiva de pensar o seu estatuto de presidente. Portanto, esses aspectos parecem simples, mas têm grande implicação naquilo que deve ser o desempenho dos atores na apresentação dos programas. Porém, isso não deixa de exigir responsabilidade dos atores para que cada um, de facto, apresente o seu programa, mas não tanto ao nível da campanha eleitoral. Os programas devem ser desenhados e expostos ao longo do período, porque de facto é isso que constrói consciência, é isso que constrói decisão consciente, porque o contrário depois aparece o Mumbica, oferece um carrito, o indivíduo Buda, aparece o Sérgio, oferece uma maratona, etc. E levamos assim o país ao sabor do vento. E o tempo está a passar. Repare que... A essa altura o cidadão conhece, ou tem pelo menos noção, porque sabe-se que a UNITA irá fazer alterações pontuais àquilo que foi o seu programa do governo de 2017, que é o famoso GIP. A essa altura, o cidadão tem pelo menos noção do que é que o GIP diz? Bem, eu acredito que na verdade foi o programa passado. Certo. Eu acredito que o cidadão, na perspectiva do necessário, não tem. Quando digo na perspectiva do necessário, estou a me referir ao número de cidadãos. Porque nós estamos a falar do alcance da mensagem. E pelo número de angolanos que somos e pelos meios que têm sido utilizados, eu ainda considero que muito boa parte dos cidadãos não tem. E quando olhamos então para os constrangimentos que são impostos pelo Executivo, piora um pouco, porque hoje quem é que tem maior noção do que a UNITA fala sobre o programa do governo? É o cidadão que tem acesso às redes sociais, é o cidadão que tem acesso a rádios comunitárias ou às rádios locais em determinadas localidades, mas a maior parte dos cidadãos não tem acesso a isso. Aqui mesmo em Luanda, há áreas em que já não houve outra rádio que não seja a Rádio Nacional. Nós estamos a falar de Luanda. Portanto, eu penso que neste ponto de vista temos de admitir que ainda há muitos cidadãos que obviamente não devem ter conhecimento sobre o programa da UNITA. Sérgio Calunino, a UNITA, o Dr. Faustino Mumbica aqui reconhece que os cidadãos provavelmente não têm, a maior parte não tem conhecimento daquilo que foi o programa de governo de 2017. Vem o de 2022 e aparentemente tarde, porque só faltam 5 meses. Podemos dizer que o cidadão vai a voto sem conhecer o programa de governo da UNITA como deve ser, ou a maior parte dos eleitores vão a voto sem conhecer o programa de governo da UNITA. Mas é do governo da UNITA e de todos os que vão concorrer, pelas razões que ele mesmo que o Dr. Mumbica indica, e justamente eu não tenho que colaborar com ele. Agora, o grande problema, isto não pode ser visto como um problema, que isto acontece só porque a UNITA assim não quis. Nós sabemos que é o que estamos a dizer. Há responsabilidades de vários sítios e acho que não são da UNITA, são. O tratamento desigual ao nível da comunicação social não permite divulgar o programa.
a dificuldade dos espaços de participação, sobretudo no interior do país, de juntar, congregar pessoas, também não permite divulgar isto. Isto são provavelmente fatores que a UNITA pode dizer são externos a mim, os meios, a exiguidade de meios para fazê-lo. E pode dizer, quer a UNITA, pode dizer outros partidos que estão na oposição, e inclusive o partido que está no poder. Mas depois há questões que, do meu ponto de vista, assim que são internos e que espero que os atores políticos comecem a compreender isto. Por exemplo, como é que se constrói, independentemente se estamos a falar de projeto político ou esta ideia que bem lançou aqui de modelo de nação, como é que se constrói isso? Durante muito tempo, as principais formações político-partidárias em Angola entenderam que chamaram assim a responsabilidade de construir um modelo de nação, esquecendo-se que a maior parte dos cidadãos deste país, eu acredito que nem são dos partidos. Não são. Então é preciso discutir com a sociedade quais são as suas aspirações e montar os programas a partir daí. Ainda não é a tônica dominante. Eu entendo que não é só porque não querem, se calhar poderão ter outras razões, mas este devia ser o foco. Como se chega a um plano que depois é submetido ao cidadão? É ouvindo o que os cidadãos têm para apresentar e conformando isto, dizendo, ok, nós somos o veículo que pode operacionalizar as suas aspirações, ou é o contrário, um grupo de iluminados entende quais são as minhas aspirações e oferece. Eu gosto de fazer esta comparação quando eu vou a um restaurante. Eu vou a um restaurante, posso não estar bem certo do que quero comer, às vezes que estou, sento e eu tenho um menu de coisas que me é apresentado, eu faço uma escolha e o chefe de cozinha, o cozinheiro, ou quem quer que seja, vai cozinhar aquilo que eu escolhi. Aquela era a minha inspiração. O que acontece aqui é um pouco restaurante, a coisa. Quero isto. Não, isto não tem. Para ti é isto. Só A, B, C e D. E é isto que tens. Então, portanto, é de certa forma limitante. E quando eu falo disto, não é que não o faço desde a arrogância de que eu sei o que é a melhor maneira de ser. É desde a abertura de que talvez podemos fazer as coisas que sempre fizemos, mas de modo diferente. Então, esta é um pouco a minha linha. Agora, é importante, como ele citou, o papel da comunicação social. Eu acho que para fazer política, a gente precisa de congregar vontades e aspirações. E a comunicação social deve brindar a todos, sobretudo a pública. Há bocado você fez a crítica que eu também concordo consigo que, Dr. Mubica, desculpa lá, muitas das vezes a Rádio Despertar não tem sido imparcial. Mas a Rádio Despertar não tem as responsabilidades que tem a Rádio Nacional, que é paga com o nosso dinheiro. Então, como contribuintes do funcionamento dos órgãos públicos de comunicação social, todos eles, obviamente que somos mais exigentes. Se eu um dia montar uma rádio e decidir só tocar música reggae, não faz sentido que um grupo de cidadãos dizendo, olha, o Sérgio na sua rádio não está a tocar a cultura angolana. Não, a rádio é minha. Eu fiz para isso, fiz para os meus amigos, para aqueles que gostam desta música. É diferente quando eu digo, ok, todos os cidadãos, nem sequer estou a pedir, estão obrigados por lei a pagar uns impostos e parte desses impostos é para eu prestar um serviço público. Só que no ato de prestar um serviço público, como eu gosto de música reggae, todos vocês estão obrigados a ouvir isto. Isto, na minha opinião, é que é muito mau. Portanto, o argumento de que o outro também faz, até porque a incúria alheia não justifica a própria. Exatamente. E quando estamos a falar de serviço público, como cidadão, eu acho que eu sinto-me direito e me cai mal esse tipo de argumentos. O fulano também faz, está bem, mas o fulano não conta com os meus recursos para fazer o que faz. Agora, quem conta com os meus recursos é a este que eu devo pedir, né? Isto não pode ser. É como, por exemplo, é um grande adepto da minha equipa do coração, Mambroa do Ambo, se o avançado falhar e disser, não, mas o da outra equipa, do Petra também falhou. Sim, mas eu pago, como sócio, eu pago imposto, eu pago
recursos a esta equipe. Então é a ti que eu exijo, não é o adversário. Né? Posso compreender que, tal como o adversário, tu também tenhas o direito de falhar, mas a exigência, em princípio, é assim. Uma questão para os dois, na verdade, é aquilo que foi também as promessas eleitorais de 2017. E aqui olhando um bocadinho para o principal, o maior partido em Angola, o partido que suporta o executivo em Angola, que foram as promessas eleitorais do próprio MPLA. Há comentários a fazer, Eu, Sérgio? talvez, e falo mais na perspectiva e sobretudo comunicação clara, espero estar a ser claro para o nosso auditório. Eu recomendaria muito aos cidadãos, quer para escrutinar as promessas do passado e as promessas que vão ocorrer agora, e não só de quem está no poder, de todos os atores que vão disputar, usar as 5 questões. Dizem que o bom jornalista, quando passa uma mensagem, prefere usar isso. Não basta dizer-me o que vão fazer, é preciso dizer quanto vai custar o que se pretende fazer, em quanto tempo, quando é que isto vai acontecer, por que é que se vai fazer desta forma, e quem o fará. Se todos os nós, e eu acho que vai levar algum tempo, tivéssemos boldade a julgar ou a escrutinar cada palavra que nos é dita, cada promessa que nos é dita, olhando para isto, o que é que você está a fazer? Está a prometer? Quanto é que isto vai custar? Quem vai fazer isso? A partir de quando vai começar e quando é que vai terminar? E quanto isto custa? Eu acho que nós estaríamos bem. E se analisarmos todas as promessas eleitorais, o que chegaríamos é uma conclusão muito comum, né? Em tempos fora de Angola fui avaliar um projeto e uma das coisas que eles diziam era que o papel é muito generoso. O papel aceita tudo. Tudo que nós escrevemos no papel, ele é generoso, ele aceita. Agora, que é realizável, não é. Daí a razão que todos nós devíamos ter esse tipo de preocupações. E não tenho receio de dizer que há coisas que se calhar foram bem conseguidas e há coisas que não foram. Estão muito longe, ou seja, entre o prometido e o alcançado há desvios muito grandes. Né? Nessas eleições também vai se constatar algo inédito, que é a FPU, a Frente Patriótica Unida, acredito. Mas os três líderes dessa frente, do ponto de vista legal, não são presidente de nenhum partido político. O que é que dizer disso, Faustino Mombica? Tanto Adalberto, ainda do ponto de vista legal, ainda não foi... Não, não sei, antes de... O que é curioso, parece que não há nenhum dos potenciais candidatos e dos potenciais candidatos a presidente, nem o líder do MPLA ainda foi confirmado. Isto é que me parece surrealista, ou seja, os potenciais candidatos, os potenciais vencedores, o prazo do Tribunal Constitucional termina em abril. O prazo do Tribunal Constitucional termina em abril. Sim, sim. O Tribunal Constitucional tem cerca de 1 mês e meio para validar. Exatamente. Então, até abril nós não sabemos, em teoria, quem serão Mas a questão a quem nós vamos votar. Mombica, a FPU, que é liderada pelo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, não está definida em esta pública. Até hoje não se sabe ao certo. O cidadão aparenta não estar informado sobre como vai funcionar a FPU, como é que vão apresentar-se a essas eleições. E para piorar, os três líderes, do ponto de vista legal, ainda não têm qualquer respaldo. Bem, eu penso que o primeiro elemento que eu gostava de considerar aqui é o facto de que eu não sou jurista, mas já faz tempo tenho estado a indagar muitos juristas. Pelo menos socorro-me das ciências políticas e, no essencial, a soberania não se reparte. No essencial, a soberania não se reparte. O que significa? Não sei se é papel do tribunal dizer se o fulano é ou não presidente,
ou se é papel do tribunal dizer que não, o Congresso correu conforme ou não correu conforme porque aconteceu isto. Infelizmente, caímos numa cultura, ultimamente, em que quem lê os acórdãos do tribunal dizem uma coisa, mas quem lê os pronunciamentos públicos, sobretudo de pessoas ligadas ao direito, você percebe que está-se a induzir na sociedade a ideia de que é o tribunal que determina quem deve ser o presidente dos partidos. Isso precisa ser esbatido. Agora, com toda a frontalidade e a responsabilidade do que afirmo aqui, é que também na análise que faço, infelizmente, o Tribunal Constitucional tem jogado dois papéis. Um papel político e um papel jurídico-legal. E por que eu afirmo isso? Porque não sei o que é que diz a lei do Tribunal Constitucional, mas no essencial, o ano de eleições, do ponto de vista da agenda de qualquer Estado, é um ano especial. É um ano especial. Agora, não consigo compreender que o Tribunal Constitucional aceite entrar, por exemplo, no papel de criar suspense político no país. Porque, parecendo que não, isso interfere na agenda dos partidos. Por que eu digo que interfere? Pode continuar. Sim. Por que eu digo que interfere? A esta altura, por exemplo, haverão questões de ordem legal, mas também haverão questões de ordem político-estratégico. Okay? Quando eu digo questões de ordem político-estratégico, se o tribunal tem de fazer a anotação dos congressos para que os estatutos sejam publicados em Diário da República, e você, no âmbito das estratégias, da sua estratégia político-legal, precisa, por exemplo, firmar contratos, firmar acordos. E isso só é possível se apresentares o seu estatuto. E este não é um estatuto que nós concebemos em livro, não. O publicado em Diário da República, para dizer que este mandato está conforme a lei, conforme a Constituição. Portanto, enquanto isso não ocorrer, isto limita a ação dos principais concorrentes. É óbvio que pode para um concorrente, o caso concreto do MPLA, isso pode não ser problema, mas para outros concorrentes, isso pode ser um problema. Seja como for, eu prefiro tratar todos por igual. Portanto, esses podem ter problemas do ponto de vista contratual. Porque a questão que se põe é que, em regra, você tem que... Agora mesmo, se pretender abrir uma conta bancária, okay, tem de apresentar não só a escritura pública do partido, mas também tem de apresentar o estatuto publicado em Diário da República. Portanto, eu penso que esses aspectos jogam bastante. Por isso é que eu dizia antes, honestamente, sem pôr em causa o mérito das decisões dos juízes, o seu processo decisório, só acho que os congressos não têm matéria que justifica para o tribunal levar 7 meses. Não tem mesmo matéria. Não tem matéria. Nem já os que forem conflituosos. Pela razão simples de que os atos que culminam no Congresso são tão poucos e são tão claros que para se aferir não sei se é preciso 7 meses. Mas seja como for, a lei estabelece os 7 meses. Quem somos nós? É cumprir a lei, não é? É cumprir a lei. Mas há um ponto que tínhamos tocado antes que não gostava. Se repararmos, há uma queixa nas reclamações, que inclusive o próprio MPLA faz, e é uma constatação que muitos de nós também faz,
quando vamos às redes sociais, parecendo que não, parece haver muito mais pronunciamentos dos cidadãos, não digo dos militantes, mas mesmo cidadãos, mais favoráveis, ou seja, que tocam o programa da UNITA. O que significa que aqui está mesmo a importância. Eu, de facto, se for às redes sociais, posso contabilizar, chegar à conclusão que não, há um bom número de utentes das redes sociais que, de facto, conhecem o programa. Mas quando saio das redes sociais, o problema começa a agudizar-se. Faustino Mombica, dessa forma que, infelizmente, o tempo já não permite. Vou agradecer a presença tanto do Dr. Sérgio Kalungungu, tanto do Dr. Faustino Mombica. Muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui. Ok, muito obrigado. Assim, caro internauta, nós prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais um tema a ser abordado. Teve hoje aqui a ser analisado os desafios das eleições gerais. Contou com a participação de Sérgio Kalungungu e de Faustino Mombica. Importa referir que este debate ficou também marcado pela ausência de um representante tanto do MPLA como da Casa Sé. Mais uma vez, boa noite e contamos com a sua audiência na próxima sexta-feira.